Olá, meus queridos e amadas do canal Mago Ser Nuno, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Namastê, é um prazer falar com você. E se você ainda não se inscreveu, não curtiu nem ativou o sininho de notificação, faça isso agora antes de continuar esse vídeo para você não perder nada, tá bom? Hoje no vídeo nós falaremos sobre, na parte vida de mago, né, como diz aí o vídeo, falarei sobre a minha vida. Vou contar o meu testemunho pessoal, é um vídeo um pouco longo, mas espero que você goste. Bom, meu nome é Denis Ribeiro, né? Desde criança eu tive contato com a religiosidade, com a magia, com a parte espiritual esotérica. Eu sempre gostei muito de filmes de ficção científica, filmes de magia, filmes de fantasia, né? E aí, como toda criança, eu sempre fui uma criança bem fantasiosa. Mas desde criança já tinha contatos com gnomos, duendes, comprei um. Gostava de lavar pedras, gostava de cristais, já tinha um chamado para a espiritualidade nessa parte, né? Quero deixar já claro que eu respeito todas as fés, todas as crenças, né? E tudo aquilo que a pessoa acredita, eu respeito. Porém, estou contando meu testemunho pessoal. Aí, aos 15 anos, eu fui para um acampamento de jovens de uma igreja protestante, através de uma tia minha, que é como uma mãe para mim. E aí tive uma experiência lá com o Espírito Santo. O pessoal fala, Denis, mas você sabe que é o Espírito Santo? Bom, aquela igreja, que era uma igreja batista, acredita que aquilo é o Espírito Santo. Eles chamam aquela energia de Espírito Santo. Hoje eu vejo que pode ser um Espírito Santo, pode ser a energia cósmica, pode ser um encontro. Eu tive um encontro espiritual com um ser. Você vai me perguntar o nome, eu não sei. Eles me falaram que era o Espírito Santo, eu acreditei. Aí eu tava num campo de futebol e tava todo mundo orando, e eu comecei a falar em línguas estranhas e recebi o dom de falar em línguas. E tive uma experiência de chorar muito, como se eu estivesse sendo curado por dentro, assim. Falei em línguas e eu tive uma experiência transcendental. Depois daquele dia, minha vida mudou completamente, eu me dediquei totalmente ao protestantismo, comecei a estudar a Bíblia, fui parar, né, num seminário, fiz curso de teologia, de demonologia, de cura interior, de libertação, tudo isso. Só que paralelo a isso, a minha vida se transcorreu no meu casamento com mulher e a minha homossexualidade, né? Eu sempre tive esse desejo e depois dentro do casamento eu acabei praticando, né? Não vem ao caso dizer o motivo, o porquê, nem as causas, mas eu resolvi praticar aquilo que eu só tinha na mente. E isso para a igreja evangélica é um absurdo, é um pecado, e eu fui sendo excluído, eu me formei em música, canto, teclado, me formei em flauta transversal, e eu tinha muitos talentos, eu pregava na igreja, eu cantava, eu ministrava louvor no palco, eu ensinava a Bíblia para as crianças, eu criava peças de teatro, sempre fui muito artista. E o que aconteceu foi que eu não tinha mais lugar no protestantismo. O fato deles eliminarem a pessoa, os talentos das pessoas pela sexualidade, o que é uma grande idiotice, né? Porque os anjos não têm sexo e eles têm ministérios, né? O anjo não é um homem ou mulher. Deus e a deusa é uma energia só, mesclada. O sol e a lua, um precisa do outro, é o tal do yin yang, as energias opostas. Você não pode dizer que a pessoa não pode praticar algo na sua religião, porque a pessoa faz sexo ou ama uma pessoa do mesmo sexo. E quando nasce transgênero? Hoje em dia tem tantos transgêneros nascendo e se abrindo, porque agora tá mais liberal o mundo, né? Aí a pessoa nasce como se fosse uma aberração, então ela não pode cantar no púlpito, não pode tocar. Bom, eu respeitei, fui expulso da igreja, expulso do púlpito, expulso várias vezes, pedia desculpa, tentei fazer cura interior, psiquiatria, fiz terapia e não deixei de ser homossexual e acabei assumindo aos 27 anos a minha homossexualidade, né? Eu acredito muito que não existe um rótulo, né? Existe tesão, existe prazer. Hoje em dia, como a religião, você se identifica com aquilo. Pode ser que lá na frente você mude e eu volte a gostar de mulher, vamos supor. Mas naquele momento é isso que aconteceu. Bom, pra vocês me conhecerem um pouco mais. Aí eu me divorciei, tive o primeiro divórcio, fui para um seminário, me formei, estudei e tal, e conheci um cara, acabei me apaixonando por ele e fui viver com ele, né? E daí eu comecei a conhecer as coisas do mundo, beber, sair, ir pra balada e tal. E passou-se muitos anos, tá? Diante disso, eu fui tendo uma baixa espiritual, tendo momentos assim de muita tristeza, de muita angústia. E esse meu ex,
ele teve uma experiência, eu tive uma experiência de estar com ele, de a gente ter uma relação muito forte e do nada acabar. A nossa separação foi assim. Ele do dia pra noite perdeu a vontade sexual por mim, perdeu a vontade sexual por nada, mudou completamente. E eu percebi que ele tava diferente. Aí eu soube que ele tava com um rapaz, um macumbeiro, né? Um cara de quimbanda, sei lá de qual religião que era. E ele tinha feito coisas. E, meu, vou te falar pra vocês, as coisas foram acontecendo. Eu comecei a ter acidente, porque eu não tava protegido, não tinha religião nenhuma, tava afastado de tudo. Sofri um acidente na perna, tive erisipela. Minha cachorra quase morreu. E aí eu ficava chamando esse cara pra me benzer, era curado na hora. Porque o bruxo que lança o feitiço é aquele que tira. Ele lançava o feitiço pra fazer mal e pegava em quem pegava. E eu que tava desprotegido pegava. Porque o meu ex contava pra ele que eu era amigo, não era amante. E eu, na verdade, tava de amante na época. Aí o que aconteceu foi que ele veio e me curou da perna. Eu fiquei 15 dias tomando antibiótico com uma infecção bacteriana debaixo da pele, na minha canela, que chama erisipela. E não curava, não curava, não curava. Aí eu cheguei, tive uma experiência que eu sempre tive muito dom de revelação, né? Na igreja evangélica, eu tinha esse dom de profecia, depois eu recebi ele, além do de línguas. Então eu vi o futuro, vi a coisa que estava acontecendo, principalmente familiar, traumas, essas coisas. E aí eu peguei e falei, sabe de uma coisa, eu acho que esse bruxo tá jogando coisa pra cima de mim. Aí eu mandei o Leandro, fala pro Jair ir lá vim benzer minha perna, porque não tem, dizem que isso aqui é só benzimento. Ele veio benzer a perna. Galera, sem zoeira. E 15 dias eu não podia pôr um pé, eles chamam de fogo paulista, eu não podia pôr o pé no chão. Esse senhor aí, esse pai de santo, enrolou uma estopa, jogou um vinho e orou lá para uma das entidades, né? Na época eu não sei qual que era, se era o Xum, se era, acho que era o Molu, e aí enterrou, no outro dia não tinha nada. A nossa cachorra também pegou uma doença lá, de carrapato, que vai acabando com os glóbulos vermelhos. Eu cheguei e falei pra ele, fala pro Jair orar. O Jair orou, curava. Ele jogava o feitiço só pra se fazer de bonzinho, pra dizer que ele era poderoso, entendeu? Só que ele não tinha ideia de que eu já era um bruxo, só que protestante, né? E comecei a lutar espiritualmente do meu jeito contra. Comecei a me fortalecer, comecei a cantar cânticos evangélicos na época. Por isso que eu falo, não tem religião certa, não tem a fé certa. Tem o que te identifica, o que te dá força, o que você tem fé. E naquele momento era o que eu conhecia, eram as minhas armas. Então eu cantava cânticos, eu sempre fui de cantar, de louvar, né? E aí comecei a buscar e a orar para que abrisse os olhos do Leandro, porque eu ainda gostava dele, né? Pois aí o que aconteceu? Uma hora ele descobriu e falou, vocês estão juntos, tá? Fez um escândalo lá na porta da nossa casa e falou, você não vai ficar com ele também, mas também não vai ficar comigo, mas também não vai ficar com ele, porque eu tenho um monte de coisa dele. E dito e feito, a gente não ficou junto e acabou. Foi bom porque a gente cresceu individualmente e tal, a gente acabou desenvolvendo profissões nós fomos bem sucedidos em várias profissões, tá? Mas nessa brincadeira passou-se alguns anos. Aí foi quando eu tive o encontro com a deusa, né? Até então eu acreditava que a deusa não existia, eu não gostava de imagens, eu tinha todo um preconceito, como os protestantes têm. Mas em 2015, mais ou menos, 14, não sei a data ao certo, eu fui passar um Réveillon em São Vicente, São Paulo. E eu fiquei na casa de um amigo que era que a irmã dele era uma bruxa. E eu ganhei uma camiseta de um amigo que tem metade a bruxa da Branca de Neve Má, a velha que dá a maçã pra ela, e metade a Rainha Má, que é a da que cria, né, que é do espelho meu. E daí eu olhei aquela camiseta e eu falei, nossa. Ao mesmo tempo, eu tava assistindo uma série que chamava Salem, por isso que eu falo, chamado pra espiritualidade de cada um. E aí essa série mexia muito comigo, eu falei, eu quero estudar Wicca, eu quero ser bruxo, aquilo queimava dentro de mim. E daí eu tive um sonho com Afrodite, não entendia que era Afrodite na época, e ela falava, filho meu, eu tô te chamando, eu tenho um chamado pra ti, eu te amo, eu tenho um ministério pra ti, você vai ajudar muitas pessoas. E eu chorei, acordei chorando, né, morava no Copan, em São Paulo na época. E daí nessa virada de ano, eu falei pra ela, eu queria estudar bruxaria, ela falou assim, você faz isso, e aí na virada do ano eu entreguei a minha alma e tive uma experiência, né, na virada com a deusa. Eu senti a energia da deusa feminina das águas de Afrodite, que naquela época foi como se manifestou.
e me converti, né? Tive um encontro com a deusa. E daí eu fui me desenvolvendo, fui crescendo espiritualmente, encontrei uma bruxa que chama Jana, que mora no Rio Grande do Sul. Se ela assistir esse vídeo, um beijo, milhões de gratidão pelo curso que ela me deu gratuito. E por isso aqui hoje eu leciono gratuitamente para quem quer o curso de magia, né? Por causa que eu recebi de graça e de graça eu dou, né? E ela me ensinou passo a passo e eu fui administrando, curtindo, tendo experiência com outros deuses. A gente viu o encontro com Xangô Quernunos, com Afrodite, e aí fui desenvolvendo o meu lado espiritual, tá? Então esse é meu testemunho. Como que eu passei do protestantismo para o paganismo? É o que eu digo, eu tive experiências com Cristo que eu não posso negar. Eu nunca vou negar Cristo, porque Cristo, eu amo a Cristo, eu tive experiências de ver curas. A minha ex foi curada de uma doença de dor menstrual absurdas e ela foi curada na igreja. Eu fui curado de pedra nos rins num culto, num show de louvor. Então, não importa onde você está, é a fé que te cura, é a fé que te dá o caminho, é a fé que te mostra a direção. Né? Os dons espirituais têm todas as religiões. Alguma pessoa revela na macumba, né, na umbanda, no candomblé, e revela no protestantismo. Agora, se o protestante acha que você vai para o inferno, o problema é dele, mas na espiritualidade ela não quer saber disso. A espiritualidade está se lixando pelos nossos dogmas, pelo que nos ensinaram, pela cabresto católico ou protestante que colocaram para você acreditar, para dominar você. A espiritualidade não está nem aí. Os dons é para todos. A cura é em todas as religiões. O bem pode curar, o mal pode curar. Depende muito da sua fé, depende da força, da troca energética, né? E daquilo que é o problema e a questão. Eu tive muita dificuldade, confesso, de acreditar em deusa, porque eu acreditava em Deus, né? Tudo era Deus, os anjos eram homens, Gabriel, Ezequiel, Jacó, Abraão. Eu tinha os personagens bíblicos de cor, né? Eu tenho eu conheço a Bíblia, todos os livros de cor, estudei desde criança. Mas a deusa foi tão poderosa, a força da lua é tão incrível, é tão poderosa que me abriu o horizonte, me abriu o terceiro olho, me abriu um universo, e eu fiquei muito feliz porque eu pude ver quão lindo e quão poderoso é o Deus que tem este lado feminino, que ele não é um machista, que ele não é uma pessoa que não tem esse lado feminino. Se Deus criou você e eu, a imagem e semelhança, então as mulheres é o quê? Se ela não é a imagem e semelhança, é a costela de Adão? Ah, me poupe, né, galera? Não existe isso, isso é uma lenda. Significa que o homem é o apoio da mulher, mas a mulher é o apoio do homem. Então, a Bíblia, ela tem um lado um pouco místico, um lado um pouco manipulador e um lado verdadeiro e belo e lindo. Então, eu não tenho como negar a Cristo. Aí você fala, mas você é um bruxo cristão? Eu não sou um bruxo cristão, porque Cristo não é o mestre que eu sigo hoje em dia, né? Eu sigo outras linhas da espiritualidade. Mas tem gente que ama Maria, ama Santa Bárbara, que é como se fosse Xangô, como se fosse Yansan, né? Tem alguns que amam Xangô, que é como se fosse Quernunos para os celtas. Outros são apaixonados por Cristo, que é como o Krishna para os indianos. Então o Cristo vem vindo desde a antiguidade. O filho do Deus e da deusa vem desde a antiguidade. Cristo é só mais uma forma de personificar o filho do Deus e da deusa, a energia, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio trazer a mensagem. Quem são os Cristos de hoje? Eu e você que resolve falar da mensagem bíblica, falar da mensagem da espiritualidade, cuidar de pessoas, não ser hipócrita. Jesus era assim. Jesus não disse que ele não gostava de cristal, Jesus não disse que ele não meditava, Jesus meditava. Ele ia para o monte meditar. Agora os cristãos vêm dizer que não pode meditar. Jesus foi no Monte das Oliveiras, se isolou de todo mundo. O que ele foi fazer lá? Cagar que não foi. Ele foi meditar, foi pensar, foi se conectar com o Deus que era o pai dele, com a espiritualidade maior. E se eu vou dizer mais, com a deusa. Jesus foi o que mais deu valor às mulheres, exaltou Maria Madalena, deu graças, exaltou Maria.
E ainda há alguns indícios de que Jesus teve experiências com mulheres, né? Mas ele foi o que menos teve preconceito, o que mais amou, o que nunca falou sobre homossexualismo, nunca falou sobre prostituição. Ele simplesmente aceitou e deu o melhor caminho. Ele era um ser divino, era um grande mestre, né? Então, é só uma forma de ver a espiritualidade, uma forma de se conectar. Se você gosta de Cristo, continue adorando, rezando. É maravilhoso. A Bíblia é incrível, o Novo Testamento e o Velho são perfeitos. Agora, se você é um pagão e não gosta de Cristo, eu também respeito. Ou você é um bandista, candomblé, cada um na sua fé. O importante é isso. E o meu testemunho é esse. A passagem foi difícil, mas aos poucos eu fui conhecendo a deusa, fui me abrindo, fui tirando meus dogmas, né? Tirando isso que me prendia, essa ideia machista da coisa. Fui tendo experiências com Afrodite, fui tendo experiências com Atena, fui conhecendo o lado feminino de Deus e percebendo o quão grande e quão maior era a energia universal divina, que não é só essa bolinha aí que te apresentam no catolicismo e no protestantismo, né? Uma coisa assim que fez muita diferença na parte espiritual foi quando eu comecei a conhecer o tarô e quando eu comecei a ajudar pessoas, quando eu vi que a minha espiritualidade que eu tinha na época que eu era protestante continuou os meus dons de língua, de profecia. Quando eu voltei, que eu me conectei com a espiritualidade, eu comecei a limpar a minha vida mudou completamente, né? Aquele rapaz que saía, eu comecei a me dedicar à espiritualidade e foi uma transformação de dentro para fora, né? E daí os dons afloraram de novo. Aí as pessoas vinham me perguntar, nossa, Denis, mas agora é o demônio que tá falando no seu ouvido? Não. Se for também, não tenho nenhum problema com o demônio. Agora, naquela época, eles acham que é demônio, né? Um morto, ou um espírito, ou um anjo, tudo é demônio, né? Então, é uma coisa muito de se pensar. Você continua com o seu dom. É um dom que você buscou aí, você pode buscar, qualquer pessoa pode ter dons espirituais, né? E essa foi a minha transformação aí, meu testemunho, tá bom? Você pode ter um encontro com Deus e com a deusa a hora que você quiser. É só chamar por ele ou por ela. Acende uma vela branca, uma vela roxa ou uma vela preta numa noite de lua cheia e adore a deusa. Adore a deusa e peça para que ela venha ter um encontro com você. Fala, deusa, mãe, senhora do universo, né? Grande, poderosa, quero te conhecer, se mostra para mim. E a deusa vai te mostrar um caminho, vai ter uma conexão com você e você vai ter uma experiência poderosa, porque a deusa é incrível, tá bom? Queridos, namastê, esse é o meu testemunho, desculpa a demora do vídeo. Um forte beijo do mago pra ti.